Por meio do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, CPCE, tenho a honra em recebê-los para a palestra A Educação e uma Visão Ampla de Mundo, do honorífico reitor da Universidade de Lisboa, Dr. Antônio Novoa. O CPCE tem pautado suas ações nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A educação é ponto crucial, para tanto, traz este importante diálogo onde participam indústrias, serviços, comércio, instituições de ensino, organizações sociais, poder público, lideranças em prol dos desafios de refletir permanentemente a educação e hoje contamos com o nosso ilustre palestrante, Dr. Novoa. Perguntas da plateia poderão ser formuladas por escrito e encaminhadas à frente, e aos que nos acompanham à distância, os questionamentos poderão vir por e-mail. Queremos agradecer às instituições de ensino superior que fazem parte deste conselho e sugeriram a presença do Dr. Antônio Novoa. Será certamente um marco no diálogo dentro da proposta de uma educação que contribua com uma nova visão de mundo. Especial agradecimento às instituições que fazem parte desta equipe de projetos. Agressor Zero, Escola Especial Nilza Tartucci, COSEC, COPEL, CREA Paraná, Faculdades da Indústria, Faculdade Santa Cruz, FAI, Centro Universitário Franciscano do Paraná, FEPAR, Grupo Educacional OPET, Instituto de Engenharia do Paraná, Instituto GRPCOM, ISAI FGV, JV Consultoria Empresarial Limitada, Fundação Dom Cabral, PSG Editora e Treinamentos, Sanepar, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Unibrasil, Universidade Tuiuti do Paraná, Uninter, Unimed Paraná e Quiron Educação. Também, em nome dos diretores regionais do CPCE, agradecemos a presença da senhora Kimiko Yoshi, diretora regional do CPCE de Londrina, e demais empresas conselheiras aqui presentes. Senhora Kimiko, muito obrigado pela presença, seja uma vez mais muito bem-vinda à nossa casa. Essa palestra está sendo transmitida por meio de parceria com a Celepar, com participação de 200 inscritos aproximadamente das regionais de Campos Gerais, Oeste e também da cidade de Londrina e Maringá, onde o CPCE tem sua atuação. Neste momento, queremos convidar para a saudação a todos o senhor Rui Brant, diretor-geral do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial. Bom dia a todos e a todas, né? É uma satisfação muito grande tê-los aqui conosco, na Casa da Indústria, na abordagem de um tema tão importante quanto a educação. Eu sou marido de uma doutora, educadora, pesquisadora na área de educação. E entendo bem a motivação de vocês, senhores e senhoras e senhoritas, né? Estarem aqui conosco para assistir a palestra do professor Antônio Novoa. Eu o conheci de uma forma não prevista ao assistir um vídeo onde ele falava e procurava explicar, né, o significado da palavra obrigado. Foi um momento marcante, foi uma última reunião que nós tivemos do Conselho o ano passado, e ficou marcado para nós justamente esse entendimento, traduzindo para uma pessoa como o professor Antônio Novoa, nosso reitor honorário da Universidade de Lisboa. Agradeço a presença de todos e, de novo, entendendo que a educação não é uma questão de números, não é algo quantitativo, e sim qualitativo, e que é realmente, se olhado dessa forma, um grande instrumento, ou uma ferramenta para mudanças na sociedade, na busca do equilíbrio social e, quem sabe, até de soluções econômicas. A educação cumpridora de uma rotina do ritual não é aquela que pode transformar uma sociedade e contribuir para a justiça social. Agradeço a presença de vocês e espero termos a oportunidade de ouvindo o nosso professor Antônio Novoa, né? Ele diz que em espanhol é Novoa, né? Mas como ele é um português e é uma pessoa que conheci agora, mas muito querida, vamos ter então a oportunidade de ouvi-lo. Obrigado a todos
e tenhamos um bom proveito. Professor Nova, muito obrigado por ter aceito o convite e obrigado também ao grupo responsável por ter sugerido o nome do professor. Obrigado a todos. Professor Rui Brant, muito obrigado. Professor universitário, doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra, em História Moderna e Contemporânea, Paris-Sorbonne. Atualmente, é professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e reitor honorário da mesma universidade. Autor de inúmeras obras, sendo que citamos as seguintes: Avaliação em Educação, Novas Expectativas. Vida de Professor. Desafios do trabalho do professor no mundo contemporâneo. E Professores, Imagens do Futuro e do Presente. Caro professor Antônio Nova, mais que o reconhecimento intelectual, mais que o agradecimento, queremos expressar nossa gratidão pelo seu comprometimento com a educação e demonstrar que estamos honrados com a sua presença. Por gentileza, doutor Antônio Manuel Seixas Sampaio da Nova. O espaço é todo seu. Muito obrigado pelo vosso convite, muito obrigado pela vossa presença. Eu vou tentar hoje fazer uma fala muito simples, é talvez das intervenções mais simples que eu preparei nos últimos tempos, ainda que obviamente vale sempre a pena desconfiar da simplicidade, não é? E portanto eu vou-vos falar de 3 apontamentos a partir deste tema que me foi sugerido, a educação e uma visão ampla do mundo, e os 3 temas que eu vos vou sugerir é um apontamento sobre o currículo, e a pergunta é o quê? Um apontamento sobre as escolas, e a pergunta é como? E um apontamento sobre a sociedade, e a pergunta é onde? O quê? O quê do ponto de vista da educação, como se educa e onde se educa, e estas serão as 3 perguntas que eu vou fazer nesta ideia de uma visão ampla de mundo, da educação como uma abertura de mundos, não é? Vou iniciar por eu hesitei muito a iniciar por esta citação, que é uma citação do filósofo espanhol, do Ortega y Gasset. Como muitos saberão, Ortega y Gasset foi um dos filósofos mais importantes do século XX, e em particular a conferência que ele faz em 1930 sobre a missão da universidade é uma conferência absolutamente marcante que atravessa o século XX sobre a questão da universidade, mas na qual ele faz alguns apontamentos sobre a escola, e nomeadamente um apontamento de que nós, educadores, não gostamos muito, não é? Mas que eu gostaria de colocar como prólogo desta minha intervenção, e vou explicar-vos porque é que coloco como prólogo desta minha intervenção. Porque muitas vezes, e eu sinto isso talvez mais no Brasil do que noutros lugares, há uma espécie de um discurso, tomem isto com cuidado o que eu vos vou dizer, um discurso excessivo sobre a educação. Um discurso como se a educação fosse o princípio e o fim de tudo. Onde é que se resolvem os problemas todos da sociedade? Na educação. Como é que se resolvem os problemas da economia? Na educação. Como é que se resolvem os problemas da política? Na educação. Eu, nos dias em que estou no Brasil, eu preparo palestras e trabalho nos hotéis, eu tenho sempre a televisão ligada, não é? Em Portugal a mesma coisa. A televisão é uma espécie de um ruído de fundo para mim. E nos últimos 2 ou 3 dias que estive aqui no Brasil, naqueles programas de televisão da parte da manhã, em que há um apresentador ou uma apresentadora e há ali algum público, eu ouvi o público bater palmas 4 ou 5 vezes em intervenções de convidados na televisão, e das 4 ou 5 vezes os convidados disseram sempre a mesma coisa, não é? Temos que dar prioridade à educação, temos que dar prioridade à escola, temos que valorizar o professor, e as pessoas aplaudem, não é? Há uma espécie de uma retórica sobre isso que muitas vezes se vira contra nós. Isto é, que muitas vezes
responsabiliza os professores e responsabiliza as escolas por um conjunto de falhanços. E, portanto, eu, como prólogo da intervenção, chamo a atenção para esta intervenção absolutamente notável, esta passagem da conferência do Ortega y Gasset, em que ele diz o seguinte: quando uma nação é grande, também é boa a sua escola. Não há nação grande se a sua escola não for boa. Mas o mesmo deve dizer-se da sua religião, da sua política, da sua economia e de mil coisas mais. A força de uma nação produz-se integramente. Se um povo é politicamente vil, nada se pode esperar da escola mais perfeita. A escola, como instituição normal de um país, depende muito mais do ambiente público em que se integra do que do ambiente pedagógico produzido dentro dos seus muros. Só quando há uma ligação forte entre a pressão de um e de outro ambiente é que a escola é boa. O que o Ortega y Gasset nos está a tentar alertar é contra a ideia de que a escola pode tudo, de que a escola vai transformar tudo, de que a educação vai salvar o mundo, de que os professores vão salvar a humanidade, de que a escola vai regenerar a sociedade, porque todos esses discursos, a que eu chamei excessivos, há um momento em que se viram contra nós. É por isso preciso equacionar a ideia da educação e do desenvolvimento, não num sentido unívoco, isto é, a educação vai gerar o desenvolvimento, não num sentido apenas numa direção, mas nas duas direções. A educação gera o desenvolvimento e o desenvolvimento gera mais educação, e é na ligação, nestes dois sentidos, entre a educação e o desenvolvimento, que se pode conceber uma educação para o século XXI. Se centrarmos tudo na escola, se acharmos que a escola é o princípio de tudo, é a origem de tudo, mais tarde ou mais cedo nós vamos deparar-nos com uma espécie de fracasso, vamos deparar-nos com uma espécie de responsabilização por não termos sido capazes de fazer aquilo que devíamos ter feito ou aquilo que a sociedade esperaria de nós. É por isso que é muito importante dizer, numa fórmula matemática, que a educação é uma condição necessária do desenvolvimento. Mas ela por si só não é uma condição suficiente do desenvolvimento. A educação por si só não traz desenvolvimento. Ela é uma condição necessária. Sem ela não há desenvolvimento, nem há progresso. Mas ela por si só não pode assegurar este desenvolvimento se ao mesmo tempo a sociedade, a economia, a política, um conjunto de mil outras coisas não acompanhar a escola nos seus esforços no sentido do desenvolvimento. Este prólogo, para mim, é muito importante, para não cairmos num discurso retórico sobre a educação. Num discurso que a educação vai salvar tudo, de que a escola é o princípio de tudo. Precisamos ter um discurso mais modesto, mais, entre aspas, normal, no sentido em que a escola é uma instituição normal da vida de um país, e é no sentido dessa normalidade que nós devemos trabalhar a ideia da escola e da educação como uma visão ampla de mundo. Eu vou tentar, ao longo desta hora que estou convosco, deixar-vos esses 3 apontamentos. No final, deixar-vos-ei os meus contactos por e-mail para que a conversa continue, se assim o desejarem. Ficarei também à vossa disposição para alguma pergunta, se for esse o caso. E, obviamente, que, se tiverem interesse nesta apresentação, ela é vossa e, portanto, ela pode ser partilhada convosco, não é? Vou tentar falar devagar, como vocês sabem também é uma coisa muito difícil para um português, mas como perceberam eu estou a falar muito devagar, estou a falar a metade da velocidade a que falo normalmente, não é? E espero que, enfim, que possam dizer aquilo no final da palestra que uma senhora há muitos anos no estado de São Paulo. Eu gosto muito de dirigir no Brasil e às vezes alugo um carro e vou ir pelo interior sem destino, não é?
E numa dessas viagens eu parei num pequeno vilarejo e entrei para tomar um café E estava uma senhora já de uma certa idade, vestida de preto. Eu entrei e pedi, muito bom dia, eu gostava de ter um café, por favor. E a senhora ficou tipo estátua a olhar para mim, não é? Ficou parada completamente, com os olhos arregalados, não é? A olhar para mim sem mexer um músculo, não é? Não mexia nada, não acontecia nada, não é? E eu respirei fundo e voltei a pedir com mais convicção, por favor, eu gostaria de ter um café. E a senhora, nada, não é? Parecia uma estátua, total e completa, eu não conseguia, não mexia nada, assim com os olhos muito arregalados, não é? Nada. E eu respirei fundo mais uma vez, falei mais alto e disse, por favor, gostaria de ter um café. Nada. Não pestanejava a senhora, não mexia nada, até que eu desisti e disse à senhora, bom, a senhora não me entende, eu vou-me embora, não é? E virei as costas para me ir embora e para sair da loja. E nesse momento, sinto assim uma mão no ombro, a senhora veio assim, parou-se, pôs a mão no ombro e disse, não, para, moço, eu não sei o que está acontecendo aqui, eu não entendo nenhuma língua estrangeira, mas entendo o que você me está pedindo, não é? E o grande problema dela é que de repente achava que as línguas do Espírito Santo, não é? Tinham caído sobre ela naquele momento e que de repente, não é? Era capaz de entender um chinês ou um russo que lhe estava ali a falar, não é? E ela entendia o que eu lhe estava pedindo, não é? Espero que também entendam alguma coisa do que eu vos digo, apesar da minha língua estrangeira, não é? Ao longo desta minha intervenção. O tema primeiro que me é sugerido, de uma visão ampla de mundo, é um tema que me agrada particularmente. E eu vou, neste primeiro ponto, dizer-vos uma ou duas coisas. Não é? Eu acho que há, vou dizer, mesmo com o risco de não ser bem compreendido, eu acho que há no Brasil, em relação a muitos países, por boas e por más razões, não é só por boas, não é só por más razões, por boas e por más razões, um discurso a que eu chamaria, por vezes, excessivamente, eu estou com cuidado porque não quero, excessivamente comunitarista, não é? No sentido de que é preciso que a criança conheça as suas raízes, que a criança se integre na sua comunidade de origem, que devemos respeitar as culturas dessas crianças, a diversidade cultural do lugar onde as crianças vêm, não é? Seja de um grupo, seja de uma cultura, seja de uma etnia, seja de uma determinada origem, a necessidade de respeitar o património, de respeitar as heranças, etc. E esta visão é uma visão útil e é uma visão importante, porque nós vimos de algum lugar e temos de respeitar o lugar de onde somos originários. Mas a educação é uma viagem. E quem não sai do seu lugar não se educa. E viajar é sair do nosso lugar. Viajar é sair da nossa terra, é sair da nossa cidade, é sair da nossa cultura, é sair da nossa comunidade, é sair das nossas origens para conhecer o mundo, não é? Para conhecer outro mundo. E então, se nós não conseguirmos que a educação seja essa viagem, nós tendemos a fechar as crianças nas suas culturas de origens, nas suas culturas de referência, nas suas comunidades de referência. É por isso que educar é, num certo sentido, educar para a comunidade mais ampla que existe e não para a comunidade mais pequena. Ora, a comunidade mais ampla que existe é a humanidade, não é? E, portanto, educar é sempre educar para a humanidade.
é educar para o mundo todo e não educar para a nossa pequena comunidade. O esforço da educação é sempre o de levar a criança às comunidades mais amplas possíveis, e daí a ideia da metáfora da viagem, e não de a fechar numa determinada comunidade, não de a fechar na comunidade a que ela pertence. Olivier Reboul, um sociólogo francês, filósofo francês, uma vez perguntaram-lhe o que é que era importante ser ensinado. E ele deu esta resposta absolutamente extraordinária. Diz ele, é importante ser ensinado tudo aquilo que une, mas também tudo aquilo que liberta. E o que isto quer dizer é que é importante ensinar tudo aquilo que nos une a uma determinada cultura, que nos une a uma determinada tradição, mas que é ao mesmo tempo absolutamente essencial educar para tudo aquilo que nos liberta, não é? A arte, a ciência, o conhecimento no sentido amplo do termo. E que se nós não equilibrarmos estas duas dimensões, nós arriscamos-nos a fechar as crianças nos lugares da sua origem, nas comunidades da sua origem, em vez de as abrirmos a uma visão ampla do mundo. É por isso que para mim é sempre decisivo pensar o currículo como um currículo que junta estas duas dimensões e nunca como um currículo que está desequilibrado numa destas dimensões, não é? E muitas vezes eu sinto em muitos discursos aqui no Brasil uma espécie de um desequilíbrio em relação a um excesso de comunitarismo, a um excesso de inscrição e de presenças, por contraponto com a ideia desta dimensão da humanidade ou desta dimensão de um conhecimento mais amplo. É por isso que, na minha opinião, nunca nos devemos esquecer que a escola é o lugar onde as crianças aprendem a pensar, aprendem a ler, a escrever e a inscrever-se no mundo. E que nada substitui o conhecimento. As bases do conhecimento, aquilo que eu designo pela aprendizagem das linguagens. Isto é, nós não precisamos de uma escola com um excesso de conteúdos. Precisamos de uma escola que aprenda, que leve à aprendizagem das linguagens. Linguagens aqui no sentido mais amplo do termo. A linguagem da leitura, a linguagem da escrita, a linguagem alfabética, mas também a linguagem matemática, a linguagem artística, a linguagem científica. O que nós precisamos de aprender às crianças é a estrutura destas linguagens para que ela possa ler o mundo e conhecer as diversas coisas que existem. Não precisamos de um excesso de conteúdos, não precisamos de programas cada vez mais extensos, de currículos cada vez mais extensos, de cada vez mais matéria, de cada vez mais autores, de cada vez mais coisas. Não precisamos disso. Precisamos de uma aprendizagem das linguagens. Que a criança seja capaz de ler as coisas e de ter os instrumentos do pensamento para ler as diversas realidades. Deixem-me dar-vos, para tentar ser mais concreto, uma experiência que se passou comigo quando eu era aluno. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu tinha a mania, que eu gostava muito de um filósofo alemão, de um senhor chamado Kant, não é? E eu achava que era uma espécie de um especialista de Kant com 15 anos de idade. Vejam bem a estupidez e a arrogância disso. Mas, na verdade, li o Kant de uma ponta à outra e era apaixonado pelo Kant. Nesse ano, no ensino médio, o meu professor de filosofia deu-nos um teste no final da avaliação e deu-nos 4 perguntas. Em Portugal a avaliação era de 0 a 20 valores. E ele disse que cada pergunta vale 5 pontos. E, portanto, vocês já sabem, são 4 perguntas, cada uma vale 5 pontos. Eu vou avaliar cada uma das perguntas e, no final, dou-vos a nota do teste. Uma das perguntas era sobre o Kant. O teste demorava 1 hora a ser realizado. Era sobre o Kant.
E eu decidi responder apenas à pergunta sobre o Kant, não é? E no final pus uma nota de rodapé ao professor a dizer: Senhor professor, eu acho escandaloso que o senhor nos tenha dado apenas 1 hora para responder ao Kant e ainda queria que eu respondesse às outras 3 perguntas, não é? Era o que mais faltava, não é? Bom, claro que a história era conhecida de todos os alunos, os colegas conheciam, sabiam que eu tinha feito isso e estávamos todos com uma grande expectativa de saber que nota é que o professor me ia dar. Digamos, se eu tivesse respondido perfeitamente à pergunta do Kant, eu teria tido 5 valores, não é? E teria reprovado na disciplina, porque era preciso ter 10 valores para poder passar na disciplina, não é? O professor deu-me 20 valores, não é? Deu-me a nota máxima da turma, não é? E os meus colegas começaram todos escandalizados, a dizer: mas ele só respondeu a uma, havia 4 perguntas e tal. E a pessoa disse: não tem importância nenhuma. Se o homem sabe responder ao Kant, também sabe responder às outras, pá. Não tem nenhuma importância, não é? Quer dizer, no fundo, o que ele me estava a dizer era isto, quer dizer, se ele tem os instrumentos do pensamento para descodificar um autor como o Kant, também depois pode descodificar o Hegel, e pode descodificar o Schopenhauer, e pode descodificar outra coisa qualquer. Não precisa ter uma cultura enciclopédica, que hoje caiu completamente em desuso, sobretudo com as internets e com o digital. A cultura enciclopédica é uma cultura que teve alguma utilidade no passado, mas que hoje é razoavelmente inútil. O que nós precisamos é de ter estas linguagens e este currículo organizado em torno das linguagens. Precisamos de um currículo da inteligência do mundo, um currículo por temas, por grandes problemas, e não apenas um currículo por disciplinas ou numa espécie de deriva enciclopedista. Esta ideia de um currículo da inteligência do mundo vem, obviamente, não é, do Edgar Morin e da forma como ele lê, como ele descodifica a palavra inteligência. Diz ele, nunca se esqueçam, que inteligência vem na sua origem da palavra interlegere. E interlegere quer dizer interligar. Um currículo que nos permite interligar as coisas, interligar os conhecimentos, interligar as realidades e podermos ter uma inteligência, uma nova compreensão do mundo, com uma paz com os outros e uma paz com a terra. Talvez tenham notado que o primeiro sinal que eu pus no meu primeiro diapositivo é uma pomba da paz desenhada pelo Niemeyer. Porque, na verdade, o nosso grande tema para as próximas décadas é como é que construímos a paz com os outros. E a paz com os outros é o diálogo. É aprender a falar, é aprender a conversar, é aprender a calar, é aprender a ouvir, é aprender a comunicar. E, portanto, todos os grandes temas, todas as grandes disciplinas que nos aprendem a ideia da palavra, da expressão, da comunicação e, ao mesmo tempo, a paz com a terra, certamente do ponto de vista da sustentabilidade, mas, sobretudo, do ponto de vista de uma compreensão científica das realidades circundantes e das realidades que hoje nos atingem e nos afligem. Ora, dizer estas duas coisas parece muito fácil. E, no entanto, nós hoje assistimos no mundo a uma guerra com os outros e a uma guerra com a terra. Não é preciso ir mais longe do que ver o que está a fazer o Donald Trump nos Estados Unidos, não é? Isto é uma política da intolerância, uma política do não querer ouvir, uma política do não querer dialogar, uma política do não querer entender, do eu sei, eu posso, eu mando, eu imponho, eu não ouço, eu não falo, porque ninguém pode falar sem ouvir, não é? Eu não tenho a capacidade de comunicar com os outros. E, ao mesmo tempo, a recusa das mais elementares conhecimentos científicos, a recusa dos mais elementares conhecimentos científicos em relação às alterações climáticas, em relação à ecologia, em relação a tudo o que nos pode criar uma paz e uma ligação diferente com a Terra, não é?
Em síntese, o quê? O que ensinar nas escolas? Ensinar tudo o que nos liberta, tudo o que nos une, ensinar um currículo que seja um currículo de grandes temas, de grandes problemas, e não um currículo dividido, parcelar, cortado, como tem sido até agora o currículo que nós temos ensinado nas escolas. As mudanças curriculares são hoje centrais em todo o mundo. Centrais em todo o mundo. E se nós não conseguirmos cortar estas grades curriculares que temos, estes programas cada vez mais extensos, cada vez mais enciclopédicos, esta divisão dos saberes, que teve um sentido no século XIX, mas que já não tem nenhum sentido hoje, nós teremos muita dificuldade em termos uma visão do mundo, uma visão mais ampla do mundo, uma outra inteligência das coisas do mundo. Este era o meu primeiro apontamento, um apontamento ligado às questões do currículo, que obviamente nós poderemos depois esmiuçar melhor a partir de questões que vocês tenham e até a partir do que são as grandes evoluções no mundo, do que é hoje a dinâmica curricular e a forma como se organizam os currículos. O meu segundo apontamento liga-se a este. É o como. A educação é uma viagem, disse eu, mas é uma viagem pelo conhecimento. Eu gostaria de, em todas as intervenções que faço na área da educação, e particularmente aqui no Brasil, de assinalar e de sublinhar a palavra conhecimento. Já perceberam que para mim conhecimento não é enciclopédia, já perceberam que para mim conhecimento não é acumulação de conteúdos, já perceberam que para mim conhecimento é uma coisa de ordem diferente. Mas o conhecimento é decisivo. Não há escola sem conhecimento. Não há educação escolar sem conhecimento. Mas é importante que as crianças se sintam bem, que as crianças sejam felizes na escola, que as crianças tenham... Claro, obviamente, não é? Mas isso é um instrumento, é uma forma que nós temos para conseguirmos inscrever e conduzir as crianças ao conhecimento. Hoje, a viagem pelo conhecimento implica uma mudança no currículo, disse eu, mas implica uma mudança talvez ainda mais profunda na organização das escolas. E este é o meu segundo apontamento. Com as escolas que temos, com as escolas organizadas como estão, dificilmente nós conseguiremos conduzir as crianças nesta viagem pelo conhecimento. Precisamos de uma metamorfose. Permitam-me que utilize esta palavra. Precisamos de promover a metamorfose da escola. E onde é que eu vou buscar o conceito de metamorfose? Vou buscá-lo a Edgar Morin, ao filósofo francês, que fala na ideia de metamorfose para trabalhar as questões da terra e da ecologia. O que eu vos vou dar aqui é uma citação adaptada do Edgar Morin, não às questões do sistema terra, mas às questões da escola e da educação. A responsabilidade desta adaptação é minha, mas a estrutura da ideia e da citação é do Edgar Morin. Quando um sistema é incapaz de tratar dos seus problemas vitais, degrada-se, desintegra-se, ou então é capaz de um gesto de metamorfose. O mais provável é a desintegração. O improvável, mas possível, é a metamorfose. A ideia de metamorfose, diz Edgar Morin, é mais rica do que a ideia de revolução, uma vez que guarda a sua radicalidade transformadora, mas ligada à conservação da vida, da herança das culturas. Não temos ainda consciência, mas já existem começos modestos, invisíveis, marginais, dispersos,
Já há uma série de iniciativas locais no sentido de encontrar novos rumos para a educação e para as escolas, novos rumos para a pedagogia. Estas iniciativas não se conhecem ainda umas às outras, mas elas são o viveiro do futuro. O que Edgar Morin nos está a dizer, trazido para a escola, é que a escola precisa de um gesto de metamorfose. E esta metamorfose vai ser relativamente radical. Não é uma coisa pequena. É uma transformação radical dos modos de organização da escola. Porquê? Talvez o porquê possa ser encontrado nestas duas imagens que eu vou tentar explicar. De um lado tem a imagem de um filósofo francês, o Michel Serres, a que verdadeiramente eu tenho estado a citar ao longo destas minhas palavras, nomeadamente quando ele diz que a educação é uma viagem. Do lado direito tem uma imagem típica de uma escola, não é? Na sua organização tradicional, uma imagem que eu, aliás, se repararem com cuidado no quadro negro, não se consegue ver porque ela está um bocadinho desbatida. No quadro negro ela está em caracteres de mandarim, em caracteres chineses, não é? Para bem mostrar que a escola é igual em todo o mundo e que ela está organizada da mesma maneira em todo o mundo. Pois bem, o Edgar Morin, num livrinho absolutamente extraordinário, que está aliás editado no Brasil, chamado A Polegarzinha, e que eu tenho vindo a referir em diversos momentos, explica-nos, a Polegarzinha é a geração do pequeno polegar, não é? A geração que pensa com os dedos, não é? A geração digital, se quiserem, não é? O Michel Serres diz o seguinte: estamos a assistir hoje, a nossa geração é contemporânea da terceira revolução na história da humanidade. Isto é, diz o Michel Serres, nos muitos séculos, não é, da história da humanidade, nos muitos milhares de anos da história da humanidade, só houve, na opinião do Michel Serres, 3 revoluções. A primeira grande revolução foi a invenção da escrita. Teve lugar há cerca de 5.000 anos. Com a revolução da escrita, aliás, passa-se, no designado dos historiadores, da pré-história para a história da humanidade. A invenção da escrita é o final da pré-história e é o começo da história da humanidade. Com a escrita mudou tudo das nossas vidas. Mudou a nossa relação com a memória, mudou a nossa comunicação, mudou a nossa relação com o passado, com o presente e com o futuro, mudou a maneira de nós comunicarmos uns com os outros, mudou a maneira de conhecermos as coisas. Houve uma revolução absolutamente extraordinária no momento em que a humanidade inventou a escrita. A segunda grande revolução na história da humanidade, diz o Michel Serres, foi há 500 anos, quando o Gutenberg inventou a tipografia e a partir da tipografia se inventaram os livros impressos e já não os incunábulos da Idade Média, não é? O livro impresso, quando se inventou a biblioteca, quando se inventou a ideia que podíamos guardar uma grande parte da nossa memória nas bibliotecas, que podíamos pôr uma grande parte do nosso cérebro dentro dos livros e termos aquela memória guardada, aquele conhecimento guardado nos livros. Foi, na verdade, o livro que inventa as universidades, que inventa a cultura tal como nós a conhecemos ainda nos dias de hoje. A terceira grande revolução na história da humanidade, diz o Michel Serres, é hoje. É a revolução digital. A nossa geração está a assistir à terceira grande revolução na história da humanidade. E nesta terceira revolução, as escolas não vão ficar iguais ao que eram. As escolas não vão ficar iguais ao que eram. Porque diz-nos o Michel Serres, a cada uma destas revoluções, os homens e as mulheres, os seres humanos, passaram a pensar de maneira diferente.
passaram a usar o cérebro de maneira diferente, passaram a comunicar uns com os outros de maneira diferente, passaram a ter uma relação com o conhecimento totalmente diferente. A relação com o conhecimento é muito diferente antes e depois da escrita, antes e depois do livro, antes e depois do digital. Mas, sobretudo, acima de tudo, diz o Michel Serres, as pessoas passaram a aprender de maneira diferente. Não se aprende da mesma maneira antes e depois da escrita, não se aprende da mesma maneira antes e depois do livro, não se aprende da mesma maneira antes e depois do digital. E esta revolução que está em curso é uma revolução que vai mudar totalmente aquilo a que nós designamos pelo modelo escolar. A ideia do modelo escolar, a ideia daquela estrutura de sala de aula, daquela estrutura de escola, ela está totalmente em perda, ela está totalmente em desgaste. Reparem na citação anterior do Michel Serres. Ela está em degradação, ela está a desintegrar-se. A nossa escola, na sua estrutura, na sua forma de desagregação, incapaz de tratar dos seus problemas vitais, está num processo de degradação, de desintegração. Ou então, temos de ser capazes de um gesto de metamorfose, não é? Ora, é desse gesto de metamorfose que eu vos quero falar na forma de organização das escolas. É preciso compreender que esta metamorfose traz modos de organização das escolas muito diferentes dos habituais. É preciso encontrar novos ambientes de trabalho e de aprendizagem. E é na criação destes novos ambientes que está a chave para as nossas inquietações pedagógicas. Vou tentar explicar isto também, da mesma maneira que vos dei a explicação do Kant há pouco, com um exemplo concreto. Vou tentar dar-vos um exemplo concreto, a partir de uma palestra que eu fiz aqui há uns anos atrás, mas que depois não voltei a retomar e que achei oportuno retomar aqui perante vós hoje, para vos ilustrar o que eu vos estou a dizer e para vos ilustrar de uma maneira que seja mais fácil de apreender e que não fique numa coisa meramente teórica. Talvez a mais importante invenção tecnológica na área da pedagogia tenha sido o quadro negro, não é? Na verdade, quem estrutura o espaço da sala de aula é o quadro negro. As salas de aulas foram inventadas para dar utilidade ao quadro negro, não é? Porque, como vocês compreendem, porque é que as salas de aulas são todas do mesmo tamanho, são todas mais ou menos com as mesmas dimensões, estão todas organizadas da mesma maneira. Para utilizar o quadro negro, não é? O quadro negro é é a estrutura organizadora do espaço da sala de aula, não é? E quando se organizou, quer dizer, não se podia utilizar o quadro negro se a sala de aula fosse muito maior do que aquilo. Os alunos não viam o que nós escrevíamos no quadro negro. Mas se a sala de aula fosse muito mais pequena do que aquilo, o quadro negro também não tinha grande utilidade, não era uma coisa muito grande, não é? Bom, se vocês pensarem nas características do quadro negro, metaforicamente, ele tem 3 características que são muito importantes, não é? A primeira é que é uma pedra. É uma pedra, não tem lá nada. É uma pedra completamente vazia. É uma superfície vazia, não é? É uma pedra que não tem lá nada escrito. E que só ganha um sentido didático ou pedagógico quando um professor escreve alguma coisa no quadro negro. Portanto, é preciso uma pessoa, um professor, que detém um conhecimento, escrever esse conhecimento no quadro negro para que ele deixe de ser uma pedra vazia e passe a ser um instrumento didático ou pedagógico. Sem a existência deste professor, que é quem possui o conhecimento, o quadro negro não teria nenhum sentido, não é? O quadro negro, por definição, até porque aquela pedra é pesada, sobretudo os primeiros quadros negros eram, aquilo pesava toneladas, não é? São coisas que estão contra as paredes, não é?
Claro que depois veio o quadro verde e veio o quadro branco de plástico, mas é tudo a mesma coisa. Metaforicamente é tudo a mesma coisa, não é? Para o argumento que me interessa é tudo a mesma coisa, não é? É uma coisa fixa, a uma parede. E na verdade é o quadro negro que define o espaço da sala de aula, que define a arrumação do mobiliário escolar, que define a maneira como os alunos estão sentados, em fileiras. Tudo isso deu origem a milhares de estudos. Vocês nem conseguem imaginar os milhares de estudos que houve para saber se a carteira devia estar mais à direita, mais à esquerda, como é que, para que todos os alunos pudessem ter uma visão para o quadro negro. Tudo isso deu origem a estudos e estudos e estudos até se fixar o modelo que nós hoje conhecemos. E finalmente, muito obviamente, o quadro negro apela a uma comunicação essencialmente vertical. Eu estou no quadro negro a falar para um conjunto de alunos, o que nós chamamos uma pedagogia frontal. Eu perante os meus alunos, não é? Eu frente a frente aos meus alunos e, portanto, uma pedagogia da transmissão, uma pedagogia da frontalidade, uma pedagogia de uma didática transmissiva, de uma didática em que eu comunico um conjunto de coisas aos meus alunos. Se metaforicamente, vocês mudarem a metáfora do quadro negro para o tablet, não é? E, portanto, utilizarem a metáfora do Michel Serres, se mudarem de metáfora, se mudarem de imaginário, se mudarem de imagem, vocês veem que estas três características se alteraram radicalmente. E alteraram-se de que maneira? Bem, o quadro negro era uma superfície vazia. O tablet é um instrumento, um objeto que está cheio de todos os conhecimentos, não é? Está lá tudo, não é? Na palma de uma mão estão todas as enciclopédias do mundo, não é? Na palma de uma mão estão todas as informações e todos os conhecimentos do mundo. Isto é, não precisamos de um professor que detém o conhecimento e que nos transmite o conhecimento. O conhecimento está ali. As informações estão ali. E vocês respondem, o conhecimento está ali? Talvez não. Estão ali dados, estão ali informações, estão ali coisas erradas, estão ali coisas que não prestam, estão ali coisas absurdas, com certeza. Está lá o lixo todo da humanidade, não é? O lixo todo da humanidade está nesta palma desta mão, mas está cá tudo. Está cá tudo. Qualquer criança hoje rapidamente tem mais acesso ao conhecimento do que qualquer professor poderia saber, nem que estudasse 1 milhão de vidas, não é? 24 horas por dia, não é? Ora bem, isto quer dizer o quê? Quer dizer que o trabalho do professor mudou radicalmente. E que o trabalho do professor já não é mais um trabalho de transmitir uma enciclopédia, mas é o trabalho de conseguir levar à compreensão do conhecimento, levar os alunos a compreenderem o que presta, o que não presta, o que é verdadeiro, o que é falso, como é que se constrói o conhecimento. O trabalho do professor mudou totalmente e com essa mudança do trabalho do professor veio uma mudança da organização das escolas, como obviamente todos compreenderão. O quadro negro era uma coisa fixa. O tablet é, por definição, uma coisa móvel, anda com o nosso bolso, não é? Hoje em dia, parece que as últimas inovações tecnológicas é tentarem pôr uma espécie de uns celulares na nossa pele, não é? Quer dizer, tentarem colá-las à nossa... Aliás, já há uns chips que se põem nas mãos e, portanto, muito provavelmente, daqui a 10, 15, 20 anos, nós não teremos celulares, não é? Teremos o celular incorporado na palma das nossas mãos, não é? Portanto, quando quisermos falar, basta pormos a mão, não é? E falamos com a mão, não é? Não precisamos do celular, não é? Portanto, é um instrumento, por definição, móvel, não é? Que anda connosco, anda colado ao nosso corpo, na verdade, sobretudo para as crianças. O celular já nem é bem o celular, é uma espécie de uma prótese corporal, não é? Que é uma coisa que faz parte do corpo, não é? E que anda connosco, não é? Em todos os lugares, em todas as ocasiões e em todos os momentos. O que quer dizer que é possível que a ideia de uma educação num espaço fixo, num espaço fechado,
se venha a perder nos próximos anos. E que regressemos à ideia de que a educação pode acontecer em muitos espaços, pode acontecer em muitos lugares e não necessariamente num determinado espaço e num determinado tempo que estão fixados por esta ideia do modelo escolar. Não é? E por último, onde havia uma comunicação essencialmente vertical, nós temos hoje uma comunicação sobretudo horizontal. Isto é, através do tablet podemos comunicar todos uns com os outros, alunos com alunos, um aluno com outro aluno, vários alunos com vários alunos, grupos de alunos com grupos de alunos, alunos com professores, professores com professores, professores com pais. Isto é, a comunicação horizontalizou-se, pelo menos do ponto de vista das possibilidades tecnológicas, e, portanto, a ideia de que há uma comunicação vertical de um professor para um conjunto de alunos transforma-se hoje numa ideia de maior horizontalidade nas comunicações. Se eu vos falo destas três características, e para concluir este meu segundo ponto, é porque ele vai mudar radicalmente a forma de organização das nossas escolas. E se as nossas escolas não alterarem a sua forma de organização, elas vão degradar-se e vão desintegrar-se. A escola está hoje num momento de viragem como não tinha há vários séculos. Nós somos, vocês são, eu ia quase dizer, quer queiram, quer não queiram, a geração da mudança. A mudança das escolas vai acontecer no vosso tempo. Vai acontecer nos próximos 10, 15, 20 anos. Não é? As escolas vão mudar de uma forma muito acentuada nos próximos anos, não é? E, portanto, nós temos que estar em condições de poder ter formas de organização das escolas que sejam coerentes com isso. E, felizmente, já há milhares e milhares de escolas em todo o mundo que estão organizadas de maneira diferente. Eu poderia dar-vos milhares de exemplos. Poderia ter feito esta palestra a partir do que era formas de organização diferentes deste modelo de organização que prevaleceu até ao nosso tempo, não é? Onde, obviamente, vai haver aprendizagens muito mais colaborativas, em torno de problemas, vai haver alunos a trabalharem de um lado, alunos a trabalharem do outro, vários professores numa mesma sala, onde vai haver um recurso a dispositivos digitais diversos, vai haver trabalho sobre determinados temas, determinados problemas, em grupos diversos, vai haver salas organizadas de outra maneira, vai haver vários professores numa mesma sala a trabalharem com vários alunos, vai haver temas, vai haver problemas, isto é, vai haver uma mudança radical. O que eu vos estou a dar são fotografias de escolas que já existem, que não são nada de especial, que são escolas iguais às nossas escolas, mas que estão hoje organizadas de uma maneira muito diferente, organizadas através de aprendizagens de colaboração, através de aprendizagens cooperativas, através de aprendizagens por temas e por problemas, e não através da tradicional forma de organização curricular das escolas. Falei-vos, no primeiro ponto, das questões do currículo no sentido desse tal currículo do interlegere, do currículo do interligar o mundo, de um currículo de temas, de um currículo de problemas e não tanto de um currículo de disciplinas. Falei-vos, no segundo momento, de uma nova forma de organização das escolas que atenda aos fenómenos da revolução digital, mas não só, e poderemos trabalhar um bocadinho mais sobre isso. E gostaria agora, no meu terceiro e último apontamento, mais diretamente centrado com as questões que se trabalham no quadro deste Conselho da Cidadania, de vos colocar o problema da cidadania não num sentido retórico, mas num sentido, eu ia dizer político, na melhor expressão da palavra política, não é? Político no sentido daquilo que pertence à polis, não é? Daquilo que pertence a todos, daquilo que pertence a uma dimensão pública a que todos pertencemos e no qual todos temos a nossa própria responsabilidade. E decidi intitular este meu terceiro apontamento
de a educação é uma viagem, o que vos disse no primeiro apontamento, é uma viagem pelo conhecimento, o que vos disse no segundo apontamento, feita na partilha do comum. Eu gostava de centrar muito este meu terceiro apontamento na ideia do comum, que é um debate que hoje regressou à pedagogia, à educação, em grande parte, não só, mas em grande parte por duas razões. A primeira é que, contrariamente ao que nós esperávamos que o digital nos trouxesse uma espécie de partilha comum do mundo, não é? O mundo todo ficava ao nosso alcance e nós fazíamos parte do mundo todo, não é? Acontece que o digital, contrariamente ao que nós esperávamos, tem vindo a criar um maior individualismo e tem vindo a criar um maior fechamento em grupos de interesses particulares, não é? Eu comunico com aquelas 5, 10, 15, 20, 30 pessoas que pertencem à minha rede de amigos, que têm os mesmos interesses que eu, e o digital, em vez de ser, como nós pensávamos que ia ser, um espaço de grande abertura, tem vindo a ser, em alguns momentos, um espaço de um certo fechamento que nos tem afastado de uma partilha mais do comum. Ora, a escola tem de ser o espaço da partilha do comum. Neste sentido, que nos é dado por uma intervenção absolutamente notável de uma grande educadora norte-americana, uma senhora chamada Maxine Greene, que em 1982, há 35 anos, fez uma conferência, uma keynote speech, na Associação Norte-Americana de Investigação e Educação, sobre o espaço público e a educação pública, em que ela dizia criar uma geração de espectadores não é de todo educá-los. E depois acrescentava: não consigo imaginar um propósito coerente para a educação se alguma coisa comum não emergir num espaço público. O que é que a Maxine Greene queria dizer com estas duas coisas? Queria dizer que não basta que as crianças sejam espectadores. E, portanto, é preciso que elas participem, que elas se inscrevam, que elas tenham uma atitude ativa, que elas tenham uma atitude ativa na escola e fora da escola, que elas sejam participantes no gesto da sua educação, mas participantes também no gesto da cidadania. E que a escola é o lugar do comum. Mas a palavra comum é uma palavra difícil, e eu já vos vou falar dela, não é? Ela é comum não no sentido do que é igual, mas no sentido do que é diferente. A Hannah Arendt tinha uma expressão muito bonita em que ela dizia: é o lugar onde em comum expressamos as nossas diferenças, não é? Isto é o lugar onde podemos expressar as nossas diferenças e não o lugar onde ficamos todos iguais. O comum não é o lugar da uniformidade, não é o lugar da homogeneidade, é o lugar da expressão das diferenças. Nesse sentido, este comum é um comum de uma escola que se prolonga na cidade. A ideia da capilaridade educativa, ou se quiserem, a ideia da cidade educadora, ou se quiserem, a ideia do espaço público da educação. Isto é, a ideia de que a escola hoje tem de se fazer também fora da escola. Que a escola hoje implica uma capilaridade educativa
que não existia no passado. E que, portanto, aqueles prédios escolares que nós construímos no século XIX, onde pusemos as escolas lá dentro, não é? Achando que podíamos educar totalmente uma criança, que nós, educadores, íamos educar integralmente uma criança, é um sonho que acabou. A criança só se educa integralmente na cidade. A criança não se educa integralmente na escola. Ela educa-se integralmente na cidade e na cidade educadora. Isto é, a escola tem hoje uma capilaridade educativa que vai muito para além desse prédio escolar ou dessa estrutura escolar, tal como nós a concebemos a partir do final do século XIX. Há um século era possível dizer isto que eu vos vou dizer. Hoje, alguém que diga isso devia pensar seriamente se podia ainda dizer isto. Há um século, houve um educador português, o Adolfo Lima, que, por ironia do destino, era anarquista e, no entanto, dizia coisas como estas que eu vos vou dizer, que dizia o seguinte: o trabalho do professor é um trabalho absolutamente impossível. E é impossível porquê? Porque tudo o que nós fazemos durante o dia, as famílias estragam durante a noite, não é? E, portanto, nós educamos as criancinhas, chegam a casa, os pais estragam tudo, não é? Os pais estragam tudo. E dizia ele, só há uma solução. E dizia esta frase: a criança deve ser entregue por completo às escolas e aos professores, que só as devem devolver às famílias quando elas estiverem prontas, não é? Isto é uma espécie de um produto que se fabrica e quando o produto estiver pronto a gente devolve às famílias, não é? Esta ideia é uma ideia absurda, não é? Ela era absurda há 100 anos atrás, mas hoje é ainda mais absurda. Porque obviamente que nós temos que ter uma capilaridade educativa e um compromisso entre a escola e a sociedade que já não é o contrato social do século XIX. Entreguem-nos as crianças, que nós as educaremos, deem-nos os vossos filhos, que nós, educadores, vamos educá-las, entreguem-nos a crianças às escolas, que nós tratamos da sua educação. Este contrato já não tem nenhum sentido hoje em dia. O novo contrato social em torno da educação é como é que nós, em conjunto, nós, cidade educadora, podemos educar as nossas crianças. Certamente na escola, certamente com os professores, mas fora da escola, em muitas outras instituições. É este sentido de espaço público da educação, que é um espaço mais amplo do que a escola, que nós precisamos de reconstruir neste século XXI. Compreender a necessidade de uma educação que vai muito para além da escola. Não podemos ser responsáveis por tudo. Volto ao tema do Ortega y Gasset. A nossa responsabilidade é a escola e a aprendizagem escolar. Mas temos de saber trabalhar no espaço público da educação, um espaço mais amplo do que o espaço da escola. É também aqui que se ganha uma maior consciência social sobre a importância da educação. Educação que é ciência, educação que é cultura, educação que é também economia. E nesse sentido é muito curiosa uma citação do Prémio Nobel da Economia, do Joseph Stiglitz, sobre o que ele chama as sociedades da aprendizagem. Agora centrado sobre o mundo económico. Diz ele, se é certo que a produtividade é o resultado da aprendizagem e que os incrementos na produtividade são endógenos, então um ponto central das políticas deveria ser aumentar a aprendizagem também no interior da economia. E falar desta dimensão é falar de duas coisas que para mim são centrais. A ideia da sustentabilidade e a ideia da participação. Isto é, a ideia de que a economia tem que ter uma dinâmica de aprendizagem sustentável
E a ideia de que essa dinâmica de aprendizagem sustentável está ligada a uma maior participação das pessoas na vida democrática, na vida económica, na vida cultural, na vida política, e que sem essa maior participação nós teremos uma grande dificuldade em resolver os nossos problemas para o futuro. É nesse sentido, e estou mesmo a terminar, que um homem como John Dewey, como vocês sabem, talvez o maior educador do século XX, ou pelo menos da primeira metade do século XX, dizia o seguinte: nunca se esqueçam que há 3 palavras que estão ligadas umas às outras. A palavra comum, a palavra comunicação e a palavra comunidade. Volto ao meu primeiro ponto. Comunidade para John Dewey e comunidade na acessão anglo-saxónica não é a mesma coisa que comunidade para nós nas línguas românicas, seja o francês, o português ou o espanhol. Comunidade para nós é, sobretudo, aquilo que nos identifica uns com os outros. É uma comunidade de interesses. É uma comunidade de identidades. Comunidade, no sentido de John Dewey, não é uma comunidade de identidades. É aquilo que fazemos em comum uns com os outros, sejamos quem formos, não é? Dito de outra maneira, comunidade não interessa tanto o que somos uns e outros, não interessa tanto o que é a nossa identidade, interessa sobretudo aquilo que fazemos uns com os outros, e aqui vem a dimensão da relação e a dimensão da comunicação. Isto é, o que eu vos quero dizer, ou o que eu estou a tentar dizer-vos aqui, é que esta ideia do comum, de construir o comum, de trabalhar o comum a partir de diferentes pontos de vista, é central para dar sentido à escola, para dar sentido à educação, mas também para dar sentido a uma maior presença na sociedade. E assim termino o que tinha para partilhar convosco, ficando à vossa disposição para alguma conversa que queiram ter agora, mas também para conversas posteriores a esta minha fala. Procurei trazer-vos 3 perguntas e 3 respostas. O quê? Uma educação com uma visão ampla do mundo. O quê? Construir um currículo da inteligência do mundo, do interligar, em paz com os outros e em paz com a terra, um currículo que permita a aprendizagem das linguagens e não tanto dos conteúdos ou dos saberes ou de uma cultura enciclopédica. Como? Para que seja possível isto, é necessário construir novos ambientes escolares, favoráveis a outras formas de aprendizagem, em que a ideia da aprendizagem colaborativa seja absolutamente central e absolutamente decisiva. E não há aprendizagem colaborativa naquela estrutura de escola que eu vos falei, com os alunos virados de costas uns para os outros, com o professor virado de frente para os alunos. Não é possível nenhuma colaboração nesse tipo de espaços, e é por isso que é preciso construir novos ambientes escolares. Onde? Num espaço público do comum, num espaço público onde se promova a ideia da sustentabilidade e a ideia da participação. Essa construção de uma vida mais democrática, de uma inscrição mais cidadã, de uma maior presença, é central para a escola e para fora da escola. E tudo isso, deixem-me terminar com 2 citações, e tudo isso porque nós estamos hoje perante uma luta, e uma luta terrível contra a intolerância, contra formas de intolerância, contra formas diversas de guerra com os outros, contra irracionalidades, contra a recusa de trabalharmos as mais elementares questões relacionadas com a ciência e relacionadas com a compreensão. E se alguém o disse bem,
Se alguém o disse melhor do que ninguém, foi George Steiner, um grande intelectual europeu, um homem que tem 3 nacionalidades, ele é alemão, é francês e é inglês, um homem que viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial e que um dia recebeu uma carta de uma professora de alunos dos subúrbios de Paris, uma terra chamada Drancy, onde houve, no tempo da ocupação nazi da França, um pequeno campo de concentração. E esses alunos escreviam ao George Steiner sobre determinadas matérias, e o George Steiner respondeu-lhes através da sua professora e disse-lhes uma coisa que para mim é absolutamente central. Dizia ele: minha senhora, estou profundamente emocionado com os escritos dos seus alunos, porque não é na universidade, mas é sobretudo na educação básica que se travam as lutas decisivas contra a barbárie e o vazio. Nós hoje travamos uma luta decisiva contra a barbárie e contra o vazio. E essa luta decisiva faz-se na nossa capacidade de promovermos uma metamorfose da escola que atenda às questões que eu aqui vos procurei trazer. Não é fácil, provavelmente não é fácil. Se fosse fácil, já teria sido feito há muito tempo. Provavelmente olhamos para essa luta e para essa batalha como uma coisa muito difícil de concretizar, como uma coisa que se calhar nenhum de nós conseguirá fazer, nenhum de nós sozinho conseguirá fazer. Olhamos para isso como Jorge Luís Borges olhou para o deserto do Saara. E se alguém pensasse em mudar este deserto do Saara, em alterar este deserto do Saara, os milhões e milhões de toneladas de areia, provavelmente desistiria e diria: é impossível mudar o deserto do Saara. Mas o Jorge Luís Borges, já no fim da vida, teve uma outra visão sobre o deserto do Saara. É essa outra visão do deserto do Saara que eu vos convido para fechar esta minha intervenção, agradecendo de novo o vosso convite, a vossa atenção e deixando-vos no final os meus contactos. E nesse final de vida, o Jorge Luís Borges visitou muitos lugares do mundo. Visitou Paris, visitou Veneza, visitou Genebra, visitou o México, acompanhado pela Maria, a sua companheira. E já cego, ia deixando pequenos apontamentos sobre esses lugares que visitou. Não via com os olhos, mas via com os sentidos, via com o corpo, via com a emoção. E quando se aproximou de uma pirâmide, no deserto do Saara, escreveu este pequeno apontamento, que eu acho que é o apontamento que vale a pena cada um de nós levar consigo quando achar que é impossível mudar a educação, que é impossível mudar as escolas, que a tarefa é demasiado gigantesca para que cada um de nós se possa comprometer com esta tarefa. Nesse dia, pensem no que disse o Jorge Luís Borges quando se aproximou daquela pirâmide ali no Egito e procurem levar convosco esta citação com a qual termino esta minha intervenção. Dizia o Jorge Luís Borges: inclinei-me a uns 300 ou 400 metros da pirâmide. Peguei um punhado de areia. Deixei-o cair silenciosamente um pouco mais adiante. E disse em voz baixa: estou modificando o deserto do Saara, não é? É este gesto de modificação, este punhado de areia, que eu convido cada um de vocês a pegar neste punhado de areia e a fazer um gesto de mudança e de metamorfose da escola. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor Antônio Nova, muito obrigado. Vamos ter agora algumas perguntas ao senhor, podemos realizá-las? Primeira pergunta: completamente compreensível a necessidade de reorganização da escola. Pergunta: como começar já? E na sequência,
qual seria o primeiro passo ao nosso alcance? Entenda-se nosso como professores e pais inclusos. O Jan Kelevich, que era um grande filósofo polonês, mas que fez grande parte da sua vida em França, fazia exatamente essa pergunta sobre muitas coisas, como começar, e dava uma resposta simples, começando, não é? Dizia ele, começando, não é? É preciso dar um primeiro passo, não é? E qual é esse primeiro passo? Se vocês me perguntarem o que é que eu vi pelo mundo como primeiro passo, deixem-me falar numa escola que vocês conhecem bem aqui no Brasil, que é a Escola da Ponte, porque o Zé Pacheco tem estado muito no Brasil e tem vindo muito cá e tem falado muito na Escola da Ponte, e o Ruben Alves escreveu um livro sobre a Escola da Ponte, e a Escola da Ponte começou há 40 anos, não começou o ano passado, começou uma mudança há 40 anos. O que é notável na Escola da Ponte? Permitam uma brincadeira. O que é notável na Escola da Ponte é que é uma escola igual a todas as outras, não é? É que não tem nada de notável, não tem nada de excepcional. É uma escola pública, no norte de Portugal, numa zona industrial de Portugal, numa zona que na altura passou por enormes problemas económicos, uma zona muito pobre de Portugal, que não tinha nada de especial. Tinha professores iguais aos outros, tinha um prédio igual aos outros, tinha alunos iguais aos outros, tinha tudo igual aos outros, não tinha nada de especial, era tudo igual. Não é? Não tinha mais recursos, não tinha lá ninguém particularmente, uns professores muito bem formados, não, era igual, era tudo igual. O que é que aconteceu naquela escola? Aconteceu que apareceu lá uma pessoa, no caso foi o Zé Pacheco, que um dia se virou para o colega de lado e disse, mas a gente anda sempre a fazer as coisas da mesma maneira, será que não podíamos fazer de outra maneira? E o colega disse, mas de outra maneira como? Não sei, talvez organizar. E depois chamaram um terceiro colega e conversaram com o terceiro colega. E se nós alterássemos, e se nós começássemos a trabalhar em conjunto uns com os outros, e se começássemos a planejar as nossas atividades em conjunto, mas isso dá muito trabalho. Não, mas ouve lá, isso talvez isso nos ajude uns aos outros. E foram agregando 3 pessoas, e foram agregando 4, e foram começando a trabalhar de outra maneira. Começos, como dizia o Edgar Morin, pequenas iniciativas modestas, quase invisíveis. Durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, ninguém ouviu falar da Escola da Ponte, não é? Eles estavam a trabalhar uns com os outros, organizados uns com os outros, e depois um dia decidiram acabar com as salas de aula, e decidiram, vamos acabar com as salas de aula, vamos trabalhar todos em conjunto uns com os outros, vamos acabar com o quadro negro, vamos trabalhar em grupos, vamos pôr as crianças em pequenos grupos, e vamos trabalhar com elas, vamos perguntar às crianças como é que elas querem fazer parte da vida da escola, e criaram uma assembleia de escola onde as crianças decidem sobre o dia-a-dia, são parte também do processo de planejamento da escola e decidem o que é que querem fazer ou não, se vão inscrevendo, vão participando, e assim de começo em começo, de passo em passo, foram trabalhando. Eu acho que o começo é sempre a colaboração com os outros colegas. É sempre o encontro com os outros colegas e a disponibilidade para em conjunto fazermos alguma coisa. Sozinhos não conseguiremos fazer nada. Isso é certo e sabido, e portanto é impossível um professor sozinho mudar a sua pedagogia, mudar o seu trabalho na escola, mudar a sua sala de aula. O processo de mudança de uma escola é um processo inevitavelmente coletivo, inevitavelmente colaborativo com os outros colegas. É feita de coisas que são às vezes muito pequenas, não é? Que são às vezes muito normais, se quiserem, não é? E que, a certa altura, a grande excepcionalidade dessas escolas é que
são coisas normais, não é? Eu vi muitos professores com quem eu trabalhei, primeiro assustarem-se com a mudança. Mas como é que se faz? Como é que se começa? Etc. E depois alguns deles me dizerem, mas é só isso? Mas se é só isso é fácil, não é? Se é só isso eu também sei fazer, não é? Se é só isso eu também sou capaz de fazer. É um bocadinho essa espécie de... Parece que é uma coisa muito difícil, mas que uma vez tendo passado e tendo tentado, se torna uma coisa mais ou menos normal, não é? O Fernando Pessoa, que vocês conhecem, o nosso escritor e o nosso poeta, tinha, para viver, ele exerceu várias profissões, nomeadamente ele era funcionário público, mas também escrevia slogans publicitários. E um dos slogans publicitários mais interessantes que ele escreveu foi para a Coca-Cola. Na verdade, o slogan publicitário nunca foi apresentado em Portugal, porque o Fernando Pessoa viveu no tempo da ditadura e a nossa ditadura, não sei porquê, por razões que eu não conheço, proibia a Coca-Cola, não é? Aliás, costumo às vezes brincar, dizer que o Salazar, que era o nosso ditador, não gostava nem da liberdade nem da Coca-Cola, não é? E portanto, proibiu a Coca-Cola. Mas o slogan publicitário do Fernando Pessoa sobre a Coca-Cola, que é notável, aplica-se muito à ideia de inovação pedagógica. O Fernando Pessoa dizia sobre a Coca-Cola o seguinte, o slogan era este: primeiro estranha-se, há um estranhamento. Aquele sabor é um sabor meio estranho, que aquilo, a gente não sabe se aquilo é amargo, se aquilo é doce, tem aquelas borbulhas, há um estranhamento, não é? Primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Isto é, transforma-se numa coisa quase viciante, não é? Aquela coisa entranha-se, não é? E passa a ser uma coisa natural, não é? A inovação nas escolas é exatamente desta mesma maneira. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Se vocês forem à escola da Ponte e dizer aos professores, deem lá uma aula de 1 hora de matemática, eles não sabem dar uma aula de 1 hora de matemática. Já não sabem utilizar o quadro, já não sabem como é que isso se faz. Não é? Isto é, a normalidade, a naturalidade é de outra ordem. Começa-se, para responder direto à pergunta, através de uma conversa com outro colega. Começa-se conversando com os colegas, é assim que se começa a mudança na escola. Professor Novo, agora não é uma pergunta, é um relatório, mas o senhor certamente vai saber resumir bastante. A pergunta, não vou nem dizer de quem, mas vamos lá. Como sua universidade está organizada para que os cursos oferecidos por ela dê conta do o que, como e quando? Ainda, os cursos universitários em suas diferentes áreas trabalham conjuntamente, planejam temas comuns, conversam entre as áreas no momento de reestruturá-las? Eu passo a repetir individualmente. Ok, a pergunta leva-me para o domínio da universidade, onde as coisas não são muito diferentes do que são. Quer dizer, era possível fazer uma intervenção parecida com a que eu fiz, centrada na universidade, não é? Porque grande parte dos temas que eu aqui trabalhei são temas que são hoje também do debate universitário. No debate universitário há há 3 grandes tendências que, se vocês verificarem, são muito parecidas com algumas das tendências que eu vos trouxe aqui hoje do ponto de vista da educação. Primeira tendência, uma revolução pedagógica. A pedagogia dentro da universidade é um caos total e completo, não é? É uma coisa que não existe e todos reconhecem que o que se está a fazer hoje do ponto de vista pedagógico na universidade é um desastre. Não há ninguém que diga que aquilo tem algum sentido. Não há ninguém que diga que aquelas aulas magistrais, que aquelas, como sabem, a palavra para a aula magistral em inglês é uma palavra muito interessante, é a palavra lecture, não é? Ora, uma lecture, no sentido literal, é o que é uma leitura. O professor vai lá ler uma coisa. E, na verdade, assim era. O professor lia uma coisa durante muitos séculos. E continua a ler, não é? Fazer uma aula de leituras, não é? Nada disto tem nenhum sentido. E hoje, as experiências mais ricas do ponto de vista universitário são experiências que acabaram, por exemplo, com a ideia da aula. Vou-vos dar um exemplo. Há um programa de formação médica em Harvard, que é o melhor curso médico do mundo,
E se vocês forem ver esse programa na internet, a primeira coisa que ele diz é: neste curso de formação médica não há aulas. Ponto final. Não há aulas. Mas não há aulas como? Não há aulas. Mas então como é que os alunos aprendem? Bom, os alunos aprendem uns com os outros, aprendem através de projetos, aprendem através de temas que nós damos, aprendem em diálogo connosco. Se há alguma matéria, aqui ou ali, que nós achamos que é útil eles saberem, nós damos as indicações: olha, vá à internet, ver a aula tal do professor tal, ver a aula Y. Não gastamos tempo com isso. O nosso tempo é demasiado precioso para gastar com isso. Nós gastamos o tempo a trabalhar uns com os outros, a aprender uns com os outros, a resolver problemas uns com os outros, a estudar temas, etc, etc, etc. Na minha universidade, muito avanço se fez também nesse sentido, no sentido de uma aprendizagem mais cooperativa, mais colaborativa e num sentido mais amplo e não num sentido da aula técnica hiper especializada. Este movimento acompanha um segundo movimento das universidades, que é um movimento que foi muito induzido por um relatório publicado pelo MIT, creio que em 2011, chamado A Terceira Revolução das Universidades, a Revolução da Convergência. A ideia de que a universidade devia ter grandes temas de convergência e não estar organizada em estruturas sectoriais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a universidade, as melhores universidades do mundo, não organizam a sua pesquisa em matemática, física, história, biologia, sociologia. A pesquisa das grandes universidades do mundo está organizada em grandes temas de convergência. A demografia, o envelhecimento, as alterações climáticas, a organização das cidades, os transportes, etc, etc, etc. E para cada um destes temas de convergência é preciso ter lá matemáticos, é preciso ter lá físicos, é preciso ter lá sociólogos, é preciso ter lá outros especialistas, mas eles trabalham em grandes temas de convergência e, portanto, a ideia de que a universidade tem que se organizar por estes temas é hoje muito forte e ela foi muito forte, por exemplo, no período em que eu fui reitor da universidade. Nós evoluímos de uma pesquisa setorial para uma pesquisa da convergência. E claro que o terceiro tema é a relação entre a universidade e a cidade, muito próximo daquilo que eu aqui vos trouxe, e portanto a ideia de que a universidade, por exemplo, é o meu tema principal hoje na formação de professores, tem de criar terceiros espaços, tem de criar espaços que são espaços internos e externos à universidade, que sejam espaços de interface e de interligação entre a universidade e a sociedade. O caso da formação de professores é um caso típico, não é? Eu tenho vindo a defender que a formação de professores precisa de uma casa comum da formação e da profissão, e esta casa comum, onde se formam os professores, é uma casa onde estão universitários, escolas, professores, responsáveis das políticas públicas, etc. E, portanto, a universidade vem evoluindo de um espaço mais interno para um espaço de ligação entre o espaço universitário e o espaço social, cultural e científico. Esta evolução das universidades é uma evolução hoje muito marcada, não é? De tal maneira marcada que algumas grandes universidades, e estou a falar das melhores universidades do mundo, estou a falar de Harvard, por exemplo, estou a falar de Stanford, por exemplo, se interrogam se queremos ou não queremos continuar a ter um campus universitário, não é? Se a ideia de campus universitário, tal como ela se definiu no século XIX, ainda faz sentido, ou se o campus universitário deve ser a cidade. Se nós devemos espalhar-nos pela cidade, num certo sentido, numa capilaridade educativa, como eu falava há pouco, em vez de nos mantermos no interior de um determinado campus universitário. Estas evoluções foram muito marcadas no meu tempo como reitor da Universidade de Lisboa, com todas as limitações que podem ter, e são hoje fenómenos muito importantes da evolução universitária, que de algum modo acompanham também a evolução educativa que eu aqui procurei trazer-vos na minha intervenção. Muito bem, professor. Agora uma pergunta
diz que o senhor está mostrando os fatos de escolas que estão fazendo diferente. Mas o que elas têm em comum? O senhor pode falar um pouco mais sobre esse respeito? E ainda ela coloca que parece, entre aspas, que aqui no Brasil nos concentramos mais nos problemas que nas soluções. Falta de recursos, de preparação dos professores, entre outras muitas coisas. Eu julgo que é verdade o que diz. Eu acho que no Brasil muitas vezes há pouca... quer dizer, eu acho que no Brasil há ainda... Como é que eu ia dizer? Quer dizer, por um lado há um discurso muito retórico, não é? Portanto, há uma espécie de um discurso muito retórico sobre os professores, tem que se valorizar os professores, não é? Mas acontecem poucas coisas, não é? Não há e depois há uma... Estou a tentar encontrar uma expressão que me permita traduzir isto de maneira simples, não é? Há ainda uma crença de que as leis ou as reformas ou as grandes mudanças curriculares vão ter uma grande importância na mudança das escolas, não é? E, na verdade, eu acho que é importante nós concentrarmos mais nas dinâmicas, nos processos, na criação de condições, do que propriamente esgotar-nos num grande debate sobre a reforma disto, sobre a reforma daquilo, sobre a reforma do ensino médio, sobre a reforma do não sei o quantos, sobre a lei não sei do quantos, sobre o plano não sei dos quantos. Isso, há um desgaste muito grande nesse tipo de discussões, que eu não quero desvalorizar, mas na verdade o que é importante é mais a criação das dinâmicas, a criação das condições, a criação dos processos dentro das escolas que permitam que certas coisas aconteçam, não é? Então parece que há ainda uma ilusão de que uma reforma pode mudar algo. Se nós sabemos alguma coisa na história sobre as reformas do currículo, se alguma coisa sabemos é que as reformas do currículo nunca mudaram coisa nenhuma nas escolas, não é? Nunca, não é? E, portanto, quando me tentam convidar para grandes reformas curriculares, digo, pá, não me convidem para esse debate, que eu não acredito nesses debates, não acredito, não é? Eu tenho 100 anos, não é? Eu tenho 100 anos de debates de reformas curriculares que nunca deram coisa nenhuma, não é? Nunca deram nada, não é? E, portanto, eu acho que é preciso investir mais nas condições, nos processos. Se houver lá um grupo de 3 ou 4 ou 5 professores que querem começar a fazer de maneira diferente, vamos apoiar aqueles professores. Vamos apoiar aqueles professores. Vamos lhes dar algumas condições àqueles professores para que eles façam, porque o exemplo deles vai frutificar noutros e vai contagiar outras experiências. Vamos ser modestos. Não vamos querer mudar as coisas todas, mudar a orgânica da educação, mudar as leis da educação, mudar... Não, vamos ser mais modestos, mas nessa modéstia sermos muito mais coerentes com um discurso de que é preciso transformar e que é preciso a mudança, não é? E essa é para mim, e eu gostaria de ver isso mais forte nas políticas no Brasil, em vez de um discurso muito, nós chamamos em Portugal, muito gongórico, muito retórico, muito amplo, que na verdade muitas vezes acaba por trazer poucas mudanças, não é? Ora, eu acho que o que caracteriza escolas diferentes são imagens como estas, se quiserem. Eu nem sei bem que escola é esta, mas é-me irrelevante. O que é que a gente nota nesta escola? Nota desde logo que há provavelmente mais do que um professor aqui, não é? Neste espaço. Que há alunos a fazerem atividades diferentes, organizados de maneiras diferentes, não é? Esta escola não tem nada de especial, mas quer dizer, percebe-se que há aqui um modelo de organização que ele próprio influencia a pedagogia e influencia o trabalho do professor. E, portanto, eu acho que é na construção destas outras experiências que nós podemos eventualmente encontrar alguns caminhos diferentes para as escolas. Professor, mas temos mais 2 perguntas.
Existem muitos grupos que estão surgindo e requisitando seus espaços na comunidade escolar, e que, ao meu ver, estão criando grupos segregados e não a tão propalada inclusão. Como podemos reverter esta situação e lidar para realizar uma verdadeira inclusão? É que o problema das perguntas é que as perguntas têm sempre alguns pressupostos por trás, não é? E eu não sei bem qual é o pressuposto que está por trás dessa pergunta. Portanto, eu tenho dificuldade em responder. Está um pressuposto muito concreto. Há aí uma coisa muito concreta por trás dessa pergunta, não é? Essa pergunta não é inocente, não é? Mas eu não sei exatamente o que é que está. Então tenho dificuldade em responder, não é? Mas numa resposta assim mais geral, eu diria duas coisas, não é? A primeira é insistir no que insisti no princípio, não é? A inclusão que me interessa não é a inclusão na comunidade A ou na comunidade B ou na comunidade C. A inclusão que me interessa é a inclusão na humanidade, não é? Portanto, é a possibilidade das crianças serem amanhã uma coisa diferente do que são hoje. Para mim a educação é isto. Se me perguntarem o que é educar uma criança? Educar uma criança é dar à criança as possibilidades dela poder ser amanhã uma coisa diferente do que é hoje, não é? E é por isso que eu resisto muito a todas as tendências de fechamento das crianças, não é? De fechamento numa comunidade, de fechamento numa cultura, de fechamento no que quer que seja, não é? A educação para mim é abertura, para mim é viajar, é sair do lugar, não é? Eu tenho muito muitas hesitações, se quiserem, por exemplo, em relação a uma parte dos discursos multiculturais, não pelo multiculturalismo ou pela diversidade, que obviamente é hoje uma coisa central nas sociedades do século XXI, mas pela maneira como alguns desses discursos fecharam as crianças nas suas culturas de origem, não é? E, portanto, procuraram educar as crianças de acordo com as crenças, com as culturas, com as religiões de uma determinada família ou de uma determinada comunidade. Ora, eu respeito todas as comunidades, eu respeito todas as culturas. Acho que é muito importante que as crianças saibam de onde vêm, mas saibam de onde vêm não para ficarem onde vêm, mas para serem o que elas quiserem, não é? E para poderem chegar onde elas quiserem, não é? E é por isso que, por exemplo, todos os discursos, sejam discursos mais multiculturais, sejam discursos mais centrados sobre os pais, isto é, os pais é que têm o direito de dizer o que é que a criança deve ser. Não, os pais têm os seus direitos, mas há um direito maior que o direito dos pais, que é o direito da própria criança, não é? A criança tem um direito à aprendizagem que vai para além dos direitos dos pais. Os pais têm o direito, com certeza que os pais têm o direito, não é? Mas se quiserem uma dicotomia que talvez seja exagerada, os pais têm o direito de educar uma criança na sua religião. Eu, como pai, sinto-me no direito e até na obrigação de educar a minha criança de acordo com a religião que eu professo. Eu julgo que é o meu direito e a minha obrigação até. Mas a escola tem o direito de ensinar todas as religiões e todas as culturas. Tem a obrigação de ensinar todos os direitos e todas as culturas. E, portanto, há aqui uma diferença essencial entre o que é educação familiar e o que é educação escolar. E quando se confundem estes dois universos,
quando achamos que a educação familiar, que a educação escolar deve prolongar a educação familiar, não é? Nós estamos a esquecer essa dimensão maior de humanidade. E, portanto, eu penso que, para mim, a inclusão é sempre uma abertura de portas, é sempre uma viagem no sentido mais amplo e não um tomar conta da criança e formá-la de acordo com os nossos princípios e com os nossos valores. É abrir o universo, é abrir mundos, é abrir possibilidades, é abrir coisas. Ora, é por isso também que, do ponto de vista curricular, para voltar ao meu primeiro ponto, que é uma coisa que eu às vezes utilizo nas palestras, não tenho aqui as imagens, portanto tenho que me acompanhar com as mãos, que é dizer assim, por exemplo, no Brasil, para dar um exemplo do Brasil, eu sinto que muitas vezes há um discurso de valorizar a criança, de valorizar o jogo, de valorizar a tradição popular, de valorizar a inserção local, de valorizar as festas locais. Então eu ponho assim, uma criança que está em roda a cantar músicas populares. Estão crianças em roda a cantar ou a fazer algum jogo popular, não é? E a gente pergunta, isto é importante? Eu digo, isto é muito importante. Isto é muito importante para a escola. Mas uma escola que fica aqui perde uma ideia de humanidade. É importante que a escola aprenda, por exemplo, a criança a tocar um instrumento musical. Porque entre a música popular que nós fazemos e a aprendizagem de um instrumento musical vai toda uma herança cultural. Vai toda uma história da humanidade e a criança que não aprende a tocar um instrumento musical não pode aceder a níveis de cultura que lhe ficarão vedados se nós a limitarmos ao espaço da cultura popular, do jogo, da brincadeira, etc. Mas a mesma metáfora pode ser utilizada em crianças que estão a brincar com a terra, ou que estão a brincar com a areia, ou que estão a brincar com plantas, ou que estão a brincar com outra coisa qualquer. Isso é muito importante, é muito importante. É muito importante esse jogo sensorial, essa ligação à terra, essa ligação às plantas, essa ligação a pequenas pedras, a pequenos minerais, etc. Mas, metaforicamente, a escola não termina aqui. A escola tem que introduzir, metaforicamente, o microscópio. Tem que introduzir uma visão científica, tem que introduzir a possibilidade da criança ver coisas que ela nunca veria a olho nu, que ela não poderia ver a olho nu apenas. Portanto, a ideia da ciência inscreve-se na metáfora do microscópio. O que eu quero dizer com isto é que a escola tem uma dimensão de cultura e de ciência que de algum modo nos liberta daquilo que nós poderíamos fazer naturalmente. Não é? Nós naturalmente podemos cantar uns com os outros, brincar uns com os outros, mexer na terra. Mas a escola tem um outro objetivo, que é introduzir um outro olhar, que é um olhar que nos permite ir mais longe e que nos permite libertar-nos de certas coisas, de certas crenças. Quer dizer, se nós não introduzíssemos isso na escola, todos nós ainda hoje, não é, acharíamos que era o Sol que andava à volta da Terra. Não é? Quer dizer, se nós olharmos, está-se mesmo a ver, não é? Nenhum de nós tem dúvidas que é o Sol que anda à volta da Terra. Então o Sol, a gente acorda de manhã, o Sol está aqui, e depois deita-se à noite, não é? E o Sol está do outro lado, é óbvio que o Sol... Ora bem, a ideia de escola é podermos ir além desta espécie de sensações, de coisas a que nós naturalmente chegarmos e introduzirmos uma outra dimensão. A inclusão para mim está aqui. Não é? A inclusão para mim está nesta visão mais ampla do mundo, para retomar o título que vocês propuseram que eu trabalhasse aqui convosco hoje de manhã. Não é? Muito obrigado, professor. Faço o adiantado da hora, a gente não vai conseguir mais passar as demais perguntas. O senhor poderia, por gentileza, colocar novamente seu e-mail para que todos possam anotá-lo e enviar as perguntas diretamente? Ups. Pode falar, professor. Não precisa... Não estejam à vontade, eu acho que nunca na minha vida deixei de responder a um e-mail. Às vezes respondo só com uma linha, mas respondo sempre, não é?
e respondo sempre a todos os e-mails e estejam à vontade para continuar esta conversa e às vezes algum texto que vos interesse. Eu vi que houve uma pessoa que uma das perguntas ia um bocadinho mais para o lado da formação de professores. Eu acabei justamente agora um texto sobre formação de professores que ainda não está publicado, mas que eu terei todo o gosto em partilhar convosco e, portanto, enviem-me algum e-mail e eu partilharei isso com todo o gosto. Não é? Professor, nos dê a honra, só mais um pouco da sua presença. Não saiam ainda, por gentileza. Nós vamos entregar uma lembrança para o professor, antes, porém, alguns recados. Gostaríamos de convidar a todos os presentes para acompanhar as nossas próximas programações. Terceiro ciclo de estudos ODS 15, Biodiversidade, no dia 31 de agosto. A quarta Conferência de Pesquisa em Educação de Gestão Responsável, 13 a 14 de setembro, com o tema Novas Questões de Pesquisa para o Avanço da Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 10º Reatiba, que acontecerá no dia 20 de setembro. Congresso SESI ODS, que será realizado em 16 e 17 de outubro, e demais ações que estarão na pauta deste Conselho. Também lembrá-los que estamos atualizando o cadastro dos conselheiros. Aqueles que ainda não enviaram o formulário, por favor, fazê-lo. Nós vamos encerrar este momento, convidando o senhor Rui Brant, nosso diretor-geral do CPCE, para entregar, portanto, uma lembrança ao professor Antônio Novoa. Só para encerrar, fazer 3 agradecimentos. O primeiro para a equipe de projetos, que indicou o nome do professor Nova. Tá? Fantástico, né? Podia soltar aquela expressão da uau, né? Para dizer a satisfação de tê-lo aqui conosco. A equipe do CPCE, né? Os conselheiros, toda ela, que viabilizou a vinda dele nesse momento. E de vocês todos, motivados a ouvir uma pessoa que, com a sua experiência, conhecimento, traz a nós a condição principal que é de reflexão, né? De questionamento, de repensar. E, professor Nova, o senhor tirou um peso da educação nesse país, né? Que o grande mal, a grande dificuldade desse país é não estar investindo em educação. Tem uma turma que diz que se investiu muito, mas não é nessa educação que a gente quer. A gente quer realmente na educação que transforme, que promova a mudança e que dê a dimensão necessária para uma sociedade que pretende ser uma sociedade inserida nessa terceira fase, na fase digital, e condição realmente de fazer a mudança. Ok? Então, professor Nova, nossos agradecimentos de coração. Realmente o senhor foi uma bênção hoje para nós. Muito obrigado. Com este ato, queremos externar novamente nossa gratidão ao senhor, professor, pela sua presença. Agradecido também a toda a plateia pela presença. Esperamos todos vocês no dia 31 de agosto. Bom dia a todos.